agora, gente, vamos estudar os tubos sonoros. Então, o primeiro tipo é o tubo aberto. Ele é aberto nas duas extremidades. Então, ele é, por exemplo, um berrante. Sabe, que é aquele instrumento feito com o chifre do boi, que a pessoa sopra de um lado e sai do outro lado. Ou uma vuvuzela, por exemplo, que você sopra de um lado, né, e é aberto dos dois lados. Então, o que acontece? Numa extremidade aberta, o som reflete-se em fase, havendo um ventre de deslocamento. Então, a gente vai usar as mesmas fórmulas, tá vendo? De frequência e do L. Então, vamos ver aqui, por exemplo. Então, aqui eu tenho esse L, e aqui eu tenho um ventre e um nó. Então, esse L vai valer comprimento de onda sobre 2, né? E a frequência vai ser N vezes o V, mas como esse N é 1, né, que é o fundamental, então vai ser 1 vezes V sobre 2L. E assim por diante, ok? Vamos ver como que a gente vai trabalhar com isso. Aqui eu tenho uma questão que fala o seguinte: um tubo sonoro aberto, contendo ar, tem 33 centímetros de comprimento. Então, é o L. Considerando a velocidade do som no ar igual a 330, determine a frequência. Primeira, do som fundamental emitido pelo tubo. Depois, do quarto harmônico. Então, vamos lá. Do fundamental, então é o F1. Então, vai ser igual a N vezes V. O N é 1. Então, vai ser V sobre 2L. O V é velocidade 330, 2 vezes o L, que era em centímetros, a gente passa para metros. Então, fazendo essa conta, dá 500 Hz. E do quarto harmônico, então quer dizer que no lugar do N eu vou colocar 4. Então já existe essa relação, né, entre cada um dos harmônicos com a frequência fundamental. Então, a frequência do quarto harmônico vai ser 4 vezes a frequência do fundamental. Então, vai ser 4 vezes os 500 que eu achei aqui, vai ser 2.000 Hz, ok? Toda vez que eu já achar o fundamental, eu consigo achar todos os outros, só multiplicando pelo N, tá bom? Bom, o outro tipo é o tubo sonoro fechado, ou seja, ele é fechado em uma das extremidades. Então agora vamos ver os tubos sonoros fechados. Um instrumento que utiliza isso são aquelas flautas andinas, que são umas flautas assim formadas com várias bambuzinhos assim de vários tamanhos diferentes, e a pessoa sopra. Então aqui é aberto, mas aqui tudo é fechado, né? Ou então uma flauta que chama pan, também tem o mesmo princípio, assim. Então, o que acontece? Nesse tipo de flauta, nesse tipo de tubo, né, uma parte é aberta e a outra é fechada. Então, na extremidade fechada, o som reflete-se com inversão de fase, havendo um nó de deslocamento, né? E sempre um nó de deslocamento. Só que agora, gente, a gente tem que ficar atenta. Na formulinha, aqui embaixo muda, não é 2 mais, é 4, tá vendo? É 4. E N tem que ser um número ímpar, ele nunca pode ser um número par, ok? Por causa desse deslocamento aqui. Então, gente, presta atenção. Somente nos tubos fechados, tubos sonoros fechados, a fórmula é diferente, ok? Nos tubos abertos é sobre 2 e também nos instrumentos de corda com as duas superfícies fixas também é 2. Então, vamos ver como isso funciona. Então, eu tenho um ventre e um nó aqui. Então, o L vai ser comprimento de onda sobre 4. E a frequência natural vai ser 1 vezes velocidade sobre 4L, né? Então, aqui. Então, quer dizer o seguinte, olha. Quando eu desenho, aqui sempre vai ser um nó, tá vendo? Na superfície fixa. E a partir dele, eu desenho os outros. Então, cada um desse daqui é comprimento de onda sobre 4, ou seja, a metade do comprimento de onda já era metade, né? E assim eu vou pegando cada um dos harmônicos, né? Então, por exemplo, aqui, dá pra ver que são 3, olha. Então, eu tenho aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho 3 vezes o comprimento de onda por 4. E aqui, eu tenho 5, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o comprimento de onda por 5. Gente, e uma coisa muito importante, sempre o N é um número ímpar, por isso que eu desenhei aqui o 1, o 3 e o 5, números ímpares, ok?
Gente, então agora vamos ver as ondas estacionárias longitudinais em um tubo fechado. Então aqui é o tubo de Candid, que é o seguinte. Então eu tenho um tubo fechado, então de um lado totalmente fechado, do outro lado ele é aberto e eu coloco um balão, assim, um diafragma vibrante, consegue vibrar, tipo um balão. Eu prendo o balão aqui, ó. E aí eu coloco o alto-falante aqui. Então as ondas sonoras vão bater aqui, fazer vibrar o ar ou o gás que tiver aqui dentro. E aí eu coloco uma areinha aqui no fundo. E esse pó faz umas ondinhas se acumulando em torno dos nós de deslocamentos. Então ele faz nós e ventres, formando vários harmônicos. Então à medida que eu mudo a frequência desse som, eu consigo fazer os desenhos dessas ondas com pó. É muito bonito. E um outro tipo que é próximo disso, que eu consigo fazer também, é com gás e fogo, gente. É muito legal. Você faz uns buraquinhos aqui em cima. Daqui você injeta o gás e põe fogo. E aqui você põe o som. Então, à medida que a frequência aqui muda, vai desenhando as ondas, né? E tem um vídeo muito louco disso, muito legal, que tá nesse link aqui. Não pode deixar de ver, que é muito legal. Esse vídeo faz parte de um experimento muito legal aqui, quando eu lecionei na PUC Minas. Os alunos da graduação fizeram esse vídeo. Faz parte de um concurso que chama o Oscar da Física. Então, se você quiser dar uma olhada nos vídeos que tem do Oscar da Física, são bem legais. Então, os alunos fazem vídeos de até 5 minutos sobre um experimento e eles têm que explicar a parte física e o experimento. E aí tem um concurso, é um Oscar mesmo. E esse vídeo foi o vídeo campeão, assim, do ano. Então é um vídeo muito louco e ele explica direitinho como funciona as ondas estacionárias em tubo fechado e mostra o experimento com gás, com fogo. É muito top. Não deixa de ver, ok? E vamos fazer um exemplo pra gente ver como trabalhar com isso. Então vamos lá. Um tubo sonoro de 3 metros de comprimento emite um som de frequência de 125 Hz. Considerando a velocidade do som no ar igual a 300 metros por segundo, determine se o tubo é aberto ou fechado e o harmônico correspondente a essa frequência. Então, olha só. Para um tubo sonoro aberto, a frequência do som é calculada por essa fórmula. N vezes velocidade sobre 2L. E o N sendo qualquer valor inteiro, né? Em que N é a ordem do harmônico, então N igual a 1 é o primeiro harmônico, N igual a 2 segundo harmônico, e V é a velocidade do som do gás dentro do tubo. E L é o comprimento do tubo. Sendo a frequência 125 Hz, a velocidade 300 e o L de 3, temos para o valor de N o seguinte. Então, ó, frequência 125, N vezes a velocidade, que é 300, 2 vezes L, que é o comprimento do tubo. Então, a gente acha um N de 2,5. Mas olha, gente, o valor do N não é inteiro. Então, concluímos que o tubo que emitiu o referido som não pode ser aberto. Porque, para ele ser aberto, obrigatoriamente o N tem que ser um número inteiro. Então, para um tubo fechado, a frequência do som emitida é dada por... A frequência é N vezes V sobre 4L. Sendo que o N tem que ser um número ímpar. Então, fazendo a velocidade 300, frequência 125 e o comprimento 3, então a gente acha. Frequência 125 é igual a N vezes a velocidade, que é 300, vezes 4, vezes o L, que é o comprimento do tubo, 3 metros. A gente acha o N igual a 5. E 5 é um número ímpar. Então, conclui-se que o som foi realmente emitido por um tubo fechado. Legal essa resolução, né? Então, agora vocês viram como a gente pode aplicar, como a gente pode entender quando um tubo é aberto ou fechado, ok? E na letra B, eu quero achar qual é o harmônico dessa frequência. Então, a gente já achou, né? Que o N é 5, significa que é quinto harmônico. Vamos ver outro e último exercício. O músico sopra a extremidade aberta de um tubo de 25 centímetros, fechado na outra extremidade. Então, isso, gente, é um tubo fechado, ok? Emitindo um som de frequência 1.700 Hz. A velocidade do som no ar, nas condições de experimento, é de 340 metros por segundo.
Dos diagramas a seguir, aquele que melhor representa a amplitude de deslocamento de onda sonora estacionária excitada no tubo pelo sopro do músico é... Então, olha só, eu tenho aqui a opção A, a opção B, C, D e E. E aqui eu tenho os comprimentos, tá vendo? De até 25 centímetros. Então, o que eu tenho que fazer, né? A partir da frequência, da velocidade e do comprimento, eu preciso saber quantos harmônicos vai ter. E assim, descobrir, né? Vamos fazer? Então, olha só. Como o tubo é fechado, a onda estacionária apresenta um nó na extremidade fechada. Então, na extremidade fechada, tem que ter um nozinho, que é isso aqui. Então, essa daqui, por exemplo, B e C já estão descartadas, né? E um ventre na extremidade aberta. Então, ó, na extremidade aberta tem que ser um ventre. Então, pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa, pode ser essa, pode ser mais ou menos essa. Então, essa é uma forma que a gente conseguiria achar. A outra forma é a gente calculando que o comprimento de onda é velocidade sobre frequência. Velocidade 340 e a frequência 1700, o comprimento de onda tem que dar 0,20 metros ou 20 centímetros. Ou seja, o comprimento de onda por 2 daria 10 centímetros. Então, vamos ver. Ele tem que ser 10 centímetros. Então, aqui, ó. Dá esse daqui. Letra E. Ok? Então, é como a gente identifica a diferença entre fechado e aberto, ok? Bom, galera, então era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vai na lista, faz os exercícios referente à onda estacionária. É um assunto que cai bastante no Enem. Não deixe de fazer, ok? E bons estudos. Vão ter você aqui comigo hoje de novo. Beijo!